Boa noite a todos, é com grande prazer que a gente está aqui recebendo vocês, né, para mais uma aula do Fala-se em Moda, uma atividade de tópicos em moda do curso de Design de Moda da Universidade Federal de Minas Gerais. Todas as aulas são abertas e acontecem às sextas-feiras, às 20 horas, com transmissão pelo canal do curso no YouTube. Né? Sendo aulas abertas, todos os interessados são muito bem-vindos a assistir e participar comentando. A participação do público é muito importante para nós e é por isso que a aula acontece nesse formato. Nossa intenção é fomentar o debate em torno da moda e torná-lo acessível a todas as pessoas interessadas. Então, hoje nós vamos receber aqui para nos falar um pouco, né, sobre esses instrumentos e intercâmbios que a moda também faz quando ela se torna memória, né? E nós vamos receber a Isabela Azevedo Fagundes, né? Ela vai apresentar para a gente o tema sobre moda e conservação têxtil, um estudo e acondicionamento do chale de Dona Ermelinda no Museu Histórico Abílio Barreto, de Belo Horizonte. Esse trabalho é uma conclusão, é um trabalho de TCC, né, que a Isabela desenvolveu no curso de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis da Escola de Belas Artes, que teve como objeto e objetivo o estudo dessa peça têxtil, realizando a conexão entre o campo da moda e o da conservação. A Isabela é conservadora e restauradora de bens culturais móveis pela UFMG, é graduanda em Antropologia e Arqueologia da UFMG e atua como monitora no percurso de papel no curso de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis da UFMG. Ela é membro do grupo Estudiolo, onde a gente desenvolve diversos estudos e atividades conectadas à moda e à conservação têxtil. Memória, história, os fazeres. E é com muito prazer que eu trago para vocês essa noite a Isabela. Bem-vinda, Isabela. Boa noite. Queria primeiro agradecer a oportunidade de falar um pouco sobre o meu trabalho, que tentou fazer essa conexão entre o que nem a Sônia falou, né, o campo da moda e da conservação, que por vezes essa conexão fica um pouco perdida, mas ela é muito importante. Então, eu acho que o meu trabalho ele veio um pouco para mostrar essa possibilidade de conversa entre essas duas áreas de estudo. Bom, o meu TCC se chama Conservação Têxtil, estuda condicionamento do chale de Dona Ermelinda no Museu Histórico Abílio Barreto. Ele foi feito no ano de 2019, no primeiro semestre, e ele foi orientado pela professora Soraya Coppola. Então, eu trouxe aqui para vocês hoje um pouco do meu trabalho, não trouxe tudo, porque ele ficou bem extenso. Então, eu vou falar a ordem que eu utilizei no próprio texto. Então, vou falar um pouco da introdução, do museu, dos objetos têxteis, do diagnóstico de conservação, da conservação preventiva, as considerações finais e as referências que eu utilizei. A primeira coisa de qualquer trabalho que a gente faz é introduzir o nosso objeto de estudo e ter bem claro na nossa mente o que a gente vai pesquisar, qual o foco da nossa investigação. Então, os acervos têxteis, ele é um tipo de acervo bem numeroso, tanto aqui no nosso país como fora, no estrangeiro, só que, por muitas vezes, ele é um tipo de acervo que fica um pouco esquecido, fica um pouco deixado de lado, principalmente por causa dessa relação que a gente tem com os objetos têxteis, principalmente os tecidos, que são itens que a gente usa no nosso dia a dia. A gente sempre usa roupa, né? Esse tipo de coisa, objetos de decoração. Então, por se tratar de objetos que estão muito presentes no nosso cotidiano, eles acabam, algumas vezes, sendo deixados para trás da categoria de bens culturais, de providos de memória. Só que, como eu vim aqui para mostrar,
E também, como a gente sabe, tem muitos itens que são muito importantes na nossa história geral, e eles são bens que devem ter a mesma importância que outros tipos, como as pinturas, as esculturas. E dentro disso, a gente tem o Chale, que eu estudei, propriamente dito. Inclusive, ele estava num sistema de acondicionamento inadequado. Então, a gente começa falando da esfera macro, que no caso é o Museu Histórico Abílio Barreto, para depois, lá no fim, chegar na esfera micro, que é o Chale em si. Então, o Abílio Barreto, ele é um museu situado na região sul de Belo Horizonte, no bairro Cidade Jardim, e ele está na Avenida Prudente de Moraes, número 202. Ele foi fundado em 1943 por um decreto-lei, e ele foi fundado pelo Abílio Barreto, que foi diretor dele por alguns anos. Antigamente, o nome do museu era Museu Histórico de Belo Horizonte, mas após o Abílio Barreto falecer, depois de alguns anos, o museu ele alterou o nome para o que é atualmente. O museu ele é composto de um prédio sede, que é esse que está à esquerda, a foto à esquerda, que é um prédio mais moderno, e também do casarão, que a imagem é à direita. Antes de 1998, a sede do museu era o casarão. Só que a partir disso eles criaram esse prédio mais moderno, onde a sede foi transferida. O Abílio Barreto ele possui uma quantidade muito grande de acervo. De acordo com o plano museológico dele de 2016, ele tem em sua posse 78.370 itens, sendo desses 136 textos. E eles estão catalogados, divididos em diversas categorias de objetos pessoais, militares, mobiliário. Eles têm uma infinidade de tipos de materiais, tá? Variando de madeira, papel, até os tecidos, têxteis também. Entrando mais um pouquinho, a gente chega na reserva técnica. O Abílio Barreto tem mais de uma reserva técnica, mas eu foquei só na reserva técnica chamada de pictórica, exatamente porque ela guarda acervo de pintura dele, e é nessa reserva que o Chale estava guardado. Essa é uma planta baixa da reserva. Do lado direito, a gente tem um sistema composto de 20 trainéis para essas molduras e pinturas. E do lado esquerdo, a gente tem um conjunto de 3 mapotecas, a 0, 1 e 2. O Chale estava nessa mapoteca número 0, em uma das gavetas, guardado. E a reserva técnica, ela é um espaço muito importante dentro do museu, porque é nela que os objetos ficam guardados, por vezes, a maior parte da sua vida. Então, ela tem o objetivo de oferecer o melhor ambiente possível para que esses objetos sejam conservados por mais tempo. Então, um dos aspectos muito importantes da técnica é a climatização dela, o controle de temperatura e umidade. Depois de entrar na reserva, a gente teve contato com o Chale, e eu vou falar um pouquinho dele agora. Então, o Chale é esse que está no slide, essa é a frente dele. Ele pertenceu a uma senhora chamada Ermelinda Hermeto de Jesus Leite. Ela nasceu no Curral del Rey, no ano de 1814, e ela casou aos 11 anos de idade com o senhor Hermeto Correia da Costa. Depois que ela casou com o Hermeto, ela morou em Formiga por muitos anos, até a mudança da capital para Belo Horizonte em 1897. A partir daí, ela viveu em Belo Horizonte até falecer, com 103 anos de idade, no ano de 1917.
O Chale, ele é uma das peças mais antigas do Abílio Barreto. Ele foi doado no ano de inauguração, em 1943, e ele foi doado pela nora da Ermelinda, a mulher do neto dela, o Arthur Hermeto e a Corina Negrão. E nesse processo de doação teve uma troca de cartas entre o Arthur e o Abílio Barreto, que estava como diretor do museu. Na carta, o Arthur pede para guardar o chale da avó dele, e ele diz que o chale tem por cerca de 120 anos. Fazendo as contas, de 1943 menos 120, a gente chega no ano de 1823. Por causa desse ano, a gente criou a hipótese que o chale da Dona Ermelinda, ele deve ter sido adquirido, ganhado, doado por ela, numa data próxima do seu casamento, que foi em 1825. Sendo assim, se ele tinha 120 anos, por cerca de 120 anos, em 1943, hoje em dia ele tem aproximadamente 200 anos. Então, ele é um chale bem, bem antigo. Sobre a documentação dele no Abílio Barreto, a gente encontrou essas cartas, né? As fichas de catalogação, feitas tanto à mão pelo Abílio Barreto como datilografadas, fichas de recolhimento, também à mão pelo Abílio Barreto e datilografadas, e fichas de identificação, uma de 1994, com 2 fotografias dele dobrado, e uma mais recente. As fichas, todas elas, elas têm informações divergentes, o que dificultou um pouco esse primeiro contato com a peça e a documentação, porque tinha informações incompletas, como sobre o estado de conservação da peça, que do Abílio Barreto estava selecionado uma categoria de razoável ou péssimo, não me lembro agora, e outra ficha já estava como outro estado, mas não tinha explicação desse porquê, então a gente não sabia realmente o que tinha acontecido com essa peça com o passar dos anos. Foi através das fichas também, da mais recente, que a gente pôde saber que o chale esteve em exposição no ano de 2012, no atual Museu da Moda, na exposição A Fala das Roupas. E para comprovar essa informação, eu fui lá no MUMO e encontrei não, né? Eu perguntei para a equipe, eles me confirmaram que o chale estava lá, e eles me deram, inclusive, o catálogo da exposição, e nele tem fotos do chale. O estudo do chale, então, ele não focou especificamente somente na peça, ele tem todos os outros aspectos que a gente tem que estudar de maneira mais aprofundada. E um deles são os objetos têxteis. Por quê? Porque o chale, ele se trata de um tecido, e o tecido, ele está dentro da categoria maior de objetos têxteis. Ele é um objeto têxtil. Então, para a gente poder falar mais dele, a gente tem que primeiro descobrir, saber um pouco mais sobre o que são esses objetos têxteis. Então, os objetos têxteis, eles são definidos como... Tem várias nuances de definições, mas uma definição deles é que são objetos que têm sua composição fibras têxteis. E o que são essas fibras têxteis? Essas fibras têxteis são unidades de matérias que são capazes de ser enfiadas em fio por meio de colagem ou entrelaçamento, por meio de diferentes métodos. Os tecidos, então, ele é um tipo de objeto têxtil. E tem essa confusão entre tecido e têxtil. E uma das definições que pode dar para tecidos em oposição aos têxteis são esses objetos que
e por causa de suas características mercadológicas e do seu uso, eles são vinculados ao vestuário e à decoração. Inclusive, esse é uma definição que a professora Soraya coloca na dissertação dela, e que eu acho que é um contraponto bem interessante. Os tecidos também, para eles serem chamados de tecidos formalmente, tecnologicamente, eles precisam de algumas coisas. Então, para um tecido ser chamado de tecido, ele precisa que haja encontro de dois fios que formem um ângulo de 90 graus, como na imagem. Então, a gente tem esse fio que fica disposto na vertical, que é chamado de ungidura, e ele esqueci a palavra. Ele tem a ver com o comprimento do tecido e esse outro fio disposto na horizontal que se chama trama, que ele tem a ver com a largura do tecido. E a trama é o fio que vai se entrelaçar na ungidura. A ungidura é colocada de maneira tensionada no tear, então ela fica bem firme e possibilita que a trama fique passeando sobre ela e sob ela. Isso depende do tipo de padronagem que vai se dar ao tecido. Um outro conjunto desses fios é a ourela, que se trata desses fios que ficam na extremidade aqui da ungidura para garantir que a largura do tecido não fique mais uniforme. Depois de falar muito, né, porque aqui eu só dei um resumido, que seria, mas ainda tem toda a questão da diferença de padronagem que pode ter um tecido. Os tecidos também são classificados de acordo com o seu desenho, esse tipo de coisa. Então, são muitas variáveis. A gente também fala um pouco sobre a história do chale. Não do chale aqui da Dona Ermelinda, mas o chale como peça de vestimento. Então, eu tentei encontrar, através do tempo, aparições do chale, para ter uma noção, né, do que é essa peça. Então, o chale, muitas vezes, pelo estudioso Boucher, ele é definido como uma peça quadrada ou retangular de lã ou outro tipo de tecido. E, na verdade, o chale, encontrando esses exemplares dele, com o passar dos anos, a gente vê que ele sofreu mudanças formais, do tipo de tecido que se usa, do nome. Inclusive, o chale pode ser mais curto, que pode ser usado como uma echarpe, às vezes a echarpe era chamada de chale, um chale que se parece com uma túnica. Então, tem várias nuances na história do chale, e ele é encontrado desde os sumérios, desde a chamada pré-história até os dias de hoje. Claro, como qualquer coisa, ele teve o seu auge de utilização, também o seu declínio, como, por exemplo, hoje ele não é muito mais utilizado, mas fazendo esse panorama histórico da peça de vestimenta chale, é possível a gente ver essas diferenças que aconteceram dentro da história da moda do chale. Então, aqui, por exemplo, eu trouxe duas imagens que são de duas pinturas e que mostram esse chale que até aqui a gente já é diferente, porque na foto esquerda ele já é um chale mais curto e na foto da direita ele já é um chale bem grande. Depois de entrar nessa parte dos objetos têxteis e do chale de maneira geral, a gente começa a adentrar dentro do nosso chale aqui, o chale da Dona Ermelinda, do Abílio Barreto. Então, é feito o diagnóstico de conservação dele, e essa etapa é muito importante, porque
é a partir dela que a gente define os próximos passos. É o objeto que decide o que a gente vai fazer em seguida, não é a gente. Não sou eu, Isabela, que cheguei no Charlie e falei, vou fazer isso, isso e isso. Não, é o Charlie que vai ditar o que ele quer fazer e o que ele pode fazer, porque simplesmente tem coisas que eu não posso fazer nele por causa do estado de degradação dele, ou por causa da função social dele, por causa dele. Ele que vai traçar o meu caminho no meu estudo, então, quando eu pego nele. Então, a primeira coisa que a gente faz são esses exames para ajudar na identificação de maneira, assim, científica, né? E algumas ferramentas são utilizadas, como, por exemplo, essa lupa conta-fios, que está aqui na direita, a primeira imagem superior, e esse microscópio. São ferramentas que me ajudaram muito, principalmente nessa peça que tem muitos detalhes bem pequenininhos e que é muito difícil ver assim, a olho nu. A partir desse diagnóstico, a gente conseguiu fazer uma ficha de identificação. Essa ficha de identificação, na verdade, ela foi finalizada só depois de terminado todo o trabalho, porque ela precisa dessa reunião de todos os elementos, mas no diagnóstico de conservação possibilitou a produção, o início da produção dela. Então, os exames organolépticos foram os primeiros exames que foram feitos, geralmente o primeiro exame que a gente faz da conservação, e são esses exames que a gente faz utilização dos nossos sentidos humanos. Então, nesse caso, a visão, né, para ver as coisas mais gerais, a olho nu, o olfato, que apesar de parecer meio estranho, é um sentido muito importante na conservação e na conservação texto também, porque por causa da degradação dos materiais da peça, o cheiro muda. Então, por exemplo, o cheiro do Charlie era um cheiro mais... Não é como se fosse cheiro de novo, era um cheiro mais assim, meio maltratado, era um cheiro meio... Não era, chegava a ser mofo, mas era um cheiro assim, meio empoeirado. Então, que diz bastante. E o tato, para a gente sentir esses outros elementos. Então, os exames organolépticos eu fiz utilização de algumas ferramentas, como a lupa que eu já mostrei ali, a régua para tirar as dimensões, que é muito importante, e iluminação. Que a iluminação também é muito importante, porque às vezes uma má iluminação pode atrapalhar o andamento do nosso estudo. Então, através desses exames, é possível a gente identificar as técnicas, às vezes, não as técnicas propriamente ditas, a gente consegue, se não está muito familiarizado com esse tipo de peça, mas às vezes identificar que tem uma diferença de técnica, isso já é muito importante. Os materiais também, às vezes você pode não identificar de cara o material, mas você pode perceber que são materiais diferentes. As formas, diferentes formas que tem, os brilhos, ou o brilho, a diferença de brilho que tem, as diferentes texturas, as cores, a dimensão, né, por causa da régua, e é possível ver também a maioria dos danos com esses exames, né? Pelo menos no caso do Charlie, a maioria dos danos foram vistos através do olho nu mesmo. Então, eu coloquei algumas fotos aqui para ilustrar. A primeira foto, à esquerda superior, ela é do verso do Charlie, de uma ornamentação, e que ela tem esses fios em relevo. Então, e que dá para ver também a diferença da textura desses fios para o fio do fundo. E a diferença de cores, né? Também, ó. A foto da direita, ela mostra esses grandes rasgos, esse esgarçamento dos fios, até esse amassado do Charlie. E a foto de baixo, ela é para ilustrar essa diferença de técnicas, porque dá para ver como foi feito de maneira diversa o entrelaçamento dos fios. Então, as flores têm uma forma diferente, que tem uma forma diferente do fundo também. Um outro exame realizado foi o microscópio, o uso do microscópio de USB.
E nele eu identifiquei os detalhes que eu comentei no slide anterior, e através dele que, na verdade, foi possível definir a padronagem do Charlie, porque como ele estava bastante degradado e torto, foi difícil ver a olho nu a diferença da padronagem. Então, o microscópio foi crucial para essa identificação e foi possível ter esse conhecimento, né, mais certeiro, foi bem certeiro com o microscópio. E também, através do microscópio, foi possível ver alguns danos que até mesmo o olho nu não foi possível, como, por exemplo, algumas manchas que estavam bem sutis, mas no microscópio era possível ver o fio manchado, o conjunto dos fios manchado, ou até mesmo descolorido. E por último, foi feito o teste da queima, o teste da combustão, que consiste em queimar um pedacinho de um fio. A gente queimou um fiozinho de uma das franjas que estava solto. E nele é possível identificar a fibra têxtil, ou pelo menos a família que essa fibra pertence, né? Porque as fibras têxteis, ela pertence a diferentes categorias. Então, esse teste foi importante para a gente porque ele comprovou o material que a gente estava suspeitando que fosse a fibra, né? Então, quando eu queimei esse pedacinho de fio, ele soltou um cheiro de cabelo, que é comum às fibras, é comum às proteínas. Então, mostrou pra gente que era uma fibra de origem animal. E ele ficou com um aspecto purpurento quando queimou também. Então, aqui eu só trouxe uma pequena parte, bem resumida, do que seria essa identificação, mas, que nem eu falei, cada objeto vai pedir um tipo de identificação diferente. Então, a ficha que a gente gerou, ela não é universal para todos os testes, não é universal para todos os Charles. Cada objeto vai requerer um tratamento diferente, então pode ser categorias que não tenham na ficha que a gente fez, precisam aparecer em outro tipo de ficha. E eu trouxe aqui só algumas características gerais do Charlie. Então, o objeto é um Charlie, a classificação dele é uma peça de indumentária. O período ele foi identificado como início do século XIX. O material e a técnica dele foi constatado que ele é um tecido de seda lavrado, que esse lavrado é uma classificação dentro da classificação de tecidos. Ele é um tecido, ele é um damasco, que também é uma classificação, e ele tem esse padrão cetim sarja. Ele também tem essa ornamentação lançada desses desenhos de flores e folhas coloridas, e ele tem franjas nas duas extremidades que foram feitas em macramê. Ele tem como dimensões, ele tem 1,96 m de comprimento e 74 centímetros de largura, ele é bem grande, estreito e grande. Então, eu vou falar um pouquinho mais da técnica, né, nos próximos slides. Então, depois desse diagnóstico mais científico, por assim dizer, no chá especificamente, a gente volta a uma esfera mais macro e começa a falar dos materiais e das técnicas de maneira geral. A gente tem que aprender um pouco mais sobre os materiais que compõem esse chá, as técnicas que foram utilizadas, para a gente saber o que se pode, o que não se pode fazer, como esse material, como essas técnicas se compõem. Então, para a gente conhecer mais sobre o chá, a gente precisa saber mais sobre essas coisas que fazem ele ser ele. Então, os materiais, o chá ele é feito todo de seda, tanto o fundo como a ornamentação colorida, como as franjas de macramê. E aí, então, a seda, no trabalho eu falo sobre a história da seda, que ela é essa fibra têxtil de origem animal, ela é produzida por esse bichinho aí, que está à esquerda, que é o chamado bicho da seda.
e ele produz ela quando ele faz esse casulinho na imagem à direita. E a seda tem algumas particularidades, como, por exemplo, para se obter a seda, é preciso pegar esse casulo antes que ele seja quebrado. E, no caso, antes que o bicho da seda vire uma mariposa. Porque quando ele sai da sua crisálida, quando ele sai do estado de crisálida, ele vira uma mariposa, ele vai quebrar essa seda, esse casulo. Então, o que era antes um filamento único, que é uma particularidade incrível da seda, que é a única fibra têxtil, que ela tem esse formato de filamento único, ela se transforma em vários filamentos. E isso muda suas características, tipo de sedosidade, tamanho, e por isso, quando a seda ela é obtida depois da quebra desse casulo, ela precisa ser fiada. E, inclusive, tem o um nome para esse tipo de seda, que é chamado de seda selvagem. Então, quando é chamado desse nome, é porque a seda foi obtida depois que o bicho da seda saiu do casulo, com o casulinho quebrado. Ela é apresentada também as diferenças de características com algumas outras fibras, como a lã, e o linho, o cânhamo também. E ela tem cada fibra tem as suas características. Então, é feito um estudo mais aprofundado sobre a seda, que eu não vou ficar falando aqui, mas só para saber que é necessário fazer esse estudo para a gente ter em mente com que tipo de material a gente está lidando, quais são os processos que ele passa, seda crua, é seda selvagem, essa seda filamento único. São todas essas variáveis que tem que podem afetar o produto final, a peça que a gente está estudando. Depois, falando um pouquinho sobre a técnica texto do Charlie, que nem eu falei, ele é um damasco, e o damasco ele tem uma característica muito interessante, que ele é um tecido feito, ele tem essa dualidade das cores, que inclusive vai dar para ver melhor nessa imagem, mas quando, por exemplo, na frente, se tem uma cor para o fundo e outra para os desenhos, para os motivos, no caso aqui as flores e folhas, sem seus coloridos, no verso vai ser contrário. Então, as flores vão ter a cor do fundo e o fundo vai ter a cor das flores da frente. O damasco tem essa característica bem marcada. O damasco também, ele tem essa estrutura de cetim, totalmente em cetim, que nem essa imagem, esse desenho esquemático que eu fiz, que é uma estrutura, é um desenho esquemático da padronagem cetim. Mas o damasco ele também pode ser cetim sarja, que é o caso do Charlie aqui. Ele é um cetim e uma sarja. Tem umas particularidades também da padronagem, como, por exemplo, o cetim, ele pode ser um cetim de 5, um cetim de 8, que isso tem a ver com na hora de fazer mesmo, o entrelaçamento. Então, no caso, esse é um cetim de 5. E, se vocês pararem para olhar essa imagem, o desenho, vocês vão ver que tem um espaço que é essa parte azul, ele passa por 5 fios diferentes da trama, né? Ele passa por 5 fios até entrar de novo por baixo do outro. Então, esse espaço de 5 fios, é por isso que é chamado de cetim de 5. Se for o cetim de 8, vai passar por cima de 8 espaços. Aí tem essas particularidades. A sarja também, ela pode ter diferentes desenhos. Então, cada padronagem tem as suas diferenças. Então, aqui eu trouxe para vocês verem. Essas fotos são do Charlie. Essa foto da esquerda é o cetim de 5, que eu falei que o microscópio ele foi muito importante para enxergar esse cetim de 5, porque como ele está todo meio torto, o Charlie,
Então, a gente pensou no começo que se tratasse de um cetim de 8, porque a gente não estava conseguindo ver as linhas, as retas, né, que a gente traçava na nossa cabeça, de fio a fio, não estava certinho. O fio estava assim, estava todo meio deslocado. Então, parecia que onde era um fio não era. Mas acabou que a gente descobriu que trata de um cetim de 5 no fundo. E na tecelagem das flores, tem esses dois tipos de sarja. Tem essa sarja, as duas sarjas assimétricas, mas tem essa sarja mais simples, que tem só essa linha diagonal, é uma sarja de 6, que tem um espaçamento de 6 fios. Né? Essa sarja que eu estou falando é da imagem extrema direita. E tem esse espaçamento de 6 fios, então é uma sarja de 6. E essa imagem do mês trata de uma sarja também assimétrica, só que ela tem esse desenho de 3 fios na sua composição. Antes de eu falar dessa parte aqui, deixa eu falar um pouco. Porque na técnica do Chale, ainda tem a questão dos ornamentos, né? Que, como estava naquela outra foto que eu mostrei, eles estavam em relevo no verso. E aí isso acontece porque a técnica da ornamentação do Chale, ela é outra também. Ela é chamada de lançada, ela é feita por um tipo de tear específico, e então o fio é literalmente lançado, ele é preso em alguns pontos somente, ele não é totalmente entrelaçado no fundo, ele é preso pontualmente, e aí ele fica com esse relevo, ele fica assim, ondulado, ele fica um pouco pulando. E também tem as franjas que foram feitas com um tipo de técnica também, que é o macramê, que consiste em amarrações, são nós que se fazem para produzir diferentes desenhos. Outro aspecto que a gente investigou foi a iconografia do Chale, e a gente começou pelas formas. Então, essas flores que tem no Chale, e essa movimentação do desenho, dessas linhas, como dá para ver nessa imagem que está aí, né? Que ele começa de uma maneira diagonal, e ele vai ficando mais diagonal até ele descendo um pouco e ficar retilíneo. E depois vai o que seria um espelho, assim, da movimentação. E esse é um aspecto, na verdade, muito interessante do Chale, porque comparando este Chale, do Abílio Barreto, com outros Chales, que eu peguei imagens de outros museus, como o Metropolitan, o British Museum, ele tem essa que seria uma certa assimetria, como se ele fosse um Chale incompleto, falando no aspecto formal dele. Porque os outros Chales, se vocês verem fotos, não coloquei aqui, perdão, esqueci, mas é como se tivesse realmente um espelho. Então, essa imagem aí, que está só o Chale, teria que ter uma continuação do Chale espelhada dele, que continuasse esse desenho com essa parte do meio, só com essas florezinhas, e toda essa movimentação também do lado. Só que esse Chale não tem isso, que é um aspecto muito interessante e despertou essa curiosidade na gente do porquê. Então, seria esse Chale, metade de um Chale, seria a outra metade foi dada para outra pessoa da família? Não sei. Ou esse Chale foi feito assim mesmo? Não sei, fica esse questionamento. E aí isso é muito interessante, porque através dessa análise formal é possível perceber essas coisas. Depois das formas, a gente também foi procurar, então, o significado dessas formas e dessas cores que foram utilizadas. Então, como, por exemplo, essa flor que aparece muito no Chale, a gente supõe que seja uma peônia, né, que ela aparece muito. Então, aí a esquerda é a flor do Chale e a direita é uma imagem do Google de uma peônia, e ela foi a que mais se assemelhou. Então, além da peônia, as florzinhas menores
dos ornamentos coloridos, a gente acha que se tratam de rosas. E em cima disso e das cores do chale, a gente procurou em livros de iconografia o significado dessas flores, o que significa uma peônia, o que significa uma rosa. E essas cores, por exemplo, essa cor roxa do chale, né? Ele tem o fundo preto, mas ele tem essa cor predominante nas imagens do fundo dessas peônias, que é o roxo. O roxo no universo católico, ele é remetido à quaresma, então, não sei, será um chale utilizado para esse período? Tem também as outras cores, tem uma variedade de cores do chale, então tem toda essa pesquisa, essa investigação sobre o que significa esses desenhos, essas cores que foram utilizadas. Depois desse explanado, né, dessas partes, a gente entra numa parte mais de conservação mesmo, né? Uma parte seria mais científica, então começa a falar do estado de conservação, e isso abrange desde os agentes de deterioração de objetos têxteis, de maneira geral, e eu falo também um pouquinho do estado da peça e faço uma análise dos danos. Então, agente de deterioração. São vários, mas o agente de deterioração principal dos tecidos é a luz, né? Porque ela causa alterações bastante significativas na estrutura, no suporte dos tecidos, causa descoloração de fios, quebra da estrutura das fibras, então causa manchas, mas também todos os aspectos, como a temperatura e a umidade, como foi falado na parte da reserva técnica, também outros como micro-organismos, como fungos, insetos, e tantos outros que a gente que são até mesmo comuns aos outros tipos de objetos, não só os tecidos, não só os têxteis. O estado da peça, então. A peça está em um estado bem ruim. Eu trouxe só algumas imagens aqui, mas depois tem uma foto maior, que vai dar para ver melhor. Mas então a peça estava com manchas, tanto manchas pontuais como uma grande mancha tipo, generalizada, abrasões, que seriam essas partes, assim, como se tivesse alguma coisa entrada em atrito, amassados, a peça estava bem torta, que eu falei, ela estava com bastante rasgos, alguns furos, estava com fios desgastados, principalmente nessas áreas de rasgo, estava com esmaecimento da coloração, fios descoloridos, e tinha bastante fios desfiando e soltando também. Essa parte dos fios desfiando e soltando, como dá para ver na foto esquerda inferior, ela foi possível ver mais com o microscópio, que foi bem interessante pegar esse fio, dá para ver esse fio solto, né, e o buraco que ficou embaixo desse raso. Na foto superior esquerda, nessa parte que está mais escura, é bem interessante, porque parece que é só uma degradação assim, né, pontual, só que essa é a frente do chale, mas quando a gente olha o verso, nesse mesmo local, aí tem uma etiqueta com uma numeração, que era uma das numerações de catalogação colocada no próprio Abílio Barreto, de identificação. Então, essa etiqueta, ela causou esse escurecimento e esse enrijecimento, porque essa parte está dura, como se fosse a cola mesmo, a cola impregnou nessa parte do tecido. Na foto do lado dessa, à direita, superior, tem essa parte abrasionada, inclusive, e rasgada, que a gente consegue ver, bem embaixo da flor, a gente consegue ver os fios do fundo. E embaixo dessa, inferior à direita, a gente consegue ver essas manchas, que são bem visíveis, porque elas são bem amareladas e o chale é roxo, preto. Nessa foto aqui dele, é possível ver
uma grande área de mancha que pega principalmente a ornamentação colorida, que tem esse formato retangular, tanto na vertical como na horizontal. E dá para ver melhor esses rasgos e esse desgastamento dos fios dos rasgos na parte inferior. E outros danos também provavelmente aconteceram por causa desse manuseio incorreto e por causa do sistema de acondicionamento inadequado, que não estava fornecendo as condições necessárias para o chale viver melhor, ficar mais estável. Então, por ele estar torto, por ele estar... As franjas estavam todas emaranhadas quando a gente pegou o chale, esses rasgos. O capítulo 5, então, a gente começa a falar da conservação preventiva propriamente dita, que a conservação preventiva é essa vertente da conservação de extrema importância e que, inclusive, ela é precedente à restauração, né? Porque a conservação preventiva ela é um conjunto de medidas de conservação que a gente toma para que degradações, para que o processo de degradação do bem seja diminuído ou exterminado, né? Por vezes a conservação preventiva consegue fazer isso e às vezes não é necessário nem chegar à restauração, que é um tipo de intervenção bem mais invasiva, apesar da conservação preventiva ela preferir, por muitos momentos, intervir no entorno do bem, então na climatização, no acondicionamento dele, não no objeto de maneira específica, ela também causa uma intervenção. Querendo ou não, a gente precisa manusear o objeto, precisa olhar ele, precisa fazer todo esse estudo, como por exemplo, porque esse meu trabalho nada mais é do que um trabalho de conservação preventiva. E essa conservação, ela é a primeira etapa na preservação do bem, porque a gente não pode simplesmente chegar, por exemplo, olhar para esse chale e achar que ele está num estado de degradação muito alto, então vamos restaurar ele, né? Não é assim que funciona, principalmente para os objetos têxteis, que foi uma coisa que eu tentei frisar no trabalho, com esses tópicos, né, de falar um pouco da conservação do texto, falar um pouco do acondicionamento de acervo texto, porque são áreas mais específicas da conservação. O acervo texto é um acervo muito delicado, ele é um acervo que requer muito cuidado. Então, por exemplo, para esse meu estudo, que eu não trabalhei de forma tão invasiva, né? Porque querendo ou não, fui lá, mexi nele, abri o chale, né? Esse estudo, que foi uma intervenção mínima, foi um procedimento de conservação, mais especificamente conservação preventiva, ele atuou como o início, né? Mas, assim, foi o começo da conservação desse chale. Então, quem sabe mais para frente, né? Por ter esses procedimentos que foram feitos de conservação preventiva, essa conservação que foi feita, esse estudo detalhado do histórico do chale, que mesmo assim não foi possível saber tudo desse chale, a gente nunca vai saber, infelizmente, mas foi possível ter uma ideia do objeto que a gente está lidando. Aí pode ser que mais para frente seja possível fazer uma intervenção de restauração. A gente, a partir daí, vai ter o conhecimento necessário, vai ter um pano de fundo já, a gente já vai saber do que se trata, a gente já vai saber com que objeto a gente está lidando. Então, esse tipo de acervo, o texto, ele necessita de que seja feita a conservação primeiro, não se corra para fazer a restauração, e pode ser que nunca se chegue na restauração do objeto texto, porque a conservação pode, muitas vezes, ela é capaz de retardar consideravelmente esse aceleramento do processo de degradação. Então, a gente tem que saber a hora de parar para não
destruir o objeto, porque nessa sede, às vezes, que a gente tem, né, de restaurar, trazer o objeto para um estado melhor de como ele era antes, a gente acaba piorando a situação. Então, a gente tem que ter em mente que toda intervenção é uma intervenção. Todo procedimento que a gente faz ainda da conservação e restauração é uma intervenção. Pelo que chega uma intervenção mínima. É por isso que se chama assim, porque é mínimo, mas ainda é uma intervenção. Então, depois de todo esse estudo, a gente começou a tratar do condicionamento do Charlie em específico. O Charlie, ele estava, quando a gente encontrou ele dentro da gaveta da mapoteca, lá da reserva técnica, ele estava desse jeitinho que ele está na figura à esquerda, aí no cantinho do slide. Ele estava enroladinho nessa espuma de polietileno que está ali à direita, de maneira mais focada, que ela está ali exatamente depois que a gente abriu o Charlie na mesa, de maneira plana. E em volta ele estava com uma entretela. Era esse o acondicionamento. O acondicionamento dele, então, ele era totalmente inadequado, porque ele não oferecia as condições que o Charlie necessitava, como, por exemplo, ele precisa de um material de amortecimento para que ele não tenha essas flutuações, ele não tenha essa movimentação do material. Então, por isso que a gente supõe que um dos fatores de levar o Charlie estar amassado, torto, não tá bem estruturado é esse sistema de acondicionamento, que não proporcionava um amortecimento adequado para ele. Então, a gente começou o processo de escolher o novo método de armazenagem. Parece simples, mas não é. Essa escolha envolve diversos fatores e, por exemplo, idealmente, né, a gente teria todo o dinheiro do mundo e as próprias instituições teriam o dinheiro para arcar com esse método novo, os materiais, mas não é assim que acontece. A gente sabe que aqui no nosso país é muito difícil, né? As instituições sofrem com falta de verba ou verba suficiente. Então, a gente teve que procurar materiais que fossem adequados, fossem bons para o Charlie, né? Que fossem compatíveis com seus materiais e que não fossem, que estivessem dentro do orçamento. Isso é muito importante, né? Porque está fora do orçamento, não tem como fazer. Então, além disso, de escolher todos os materiais que foram empregados, então, que teve essa análise de preço de materiais que podem ser utilizados, então isso requereu uma pesquisa mais aprofundada sobre materiais de acondicionamento, materiais de conservação preventiva. Também tinha que se escolher qual seria, afinal, o método, porque os têxteis, eles têm diferentes formas de armazenamento, mas os têxteis planos, né, no caso, por exemplo, desse chale, que seria uma tapeçaria, não uma tapeçaria que fica pendurada, mas, enfim, uma tapeçaria, eles geralmente são guardados ou de maneira plana ou enrolado, como ele está. Então, a gente tinha essa escolha, né? Essas duas escolhas, essas duas formas que a gente poderia escolher. Então, ou a gente continuava ele ficar enrolado, mas adequava o sistema de condicionamento, oferecendo um material de amortecimento e um material que serviria como entre o meio ambiente, né, e o próprio Charlie, como o que estava fazendo a entretela, ou a gente colocava ele plano. E uma outra variável nessa questão era o espaço que se tinha para guardar o Charlie, porque ele estava guardado numa mapoteca, numa gaveta de mapoteca, junto com muitos outros itens. Ele estava lá com um espacinho mínimo, e se fosse deixar ele enrolado, precisava fazer uma estrutura sobre o rolo que ele ficaria, para que ele não movimentasse ou ele esmagasse um outro objeto ou fosse esmagado por outro objeto
vai e vem na gaveta. Então, se fizesse isso, teria que ver se esse novo método ia caber dentro da gaveta ou ele ia ser guardado fora. Então, a gente decidiu, depois de uma conversa com a Ana Portugal, a museóloga, e a Natércia, que era a conservadora e restauradora do museu, elas falaram que qualquer uma das formas tinha o espaço necessário, então a gente era só escolher o que achava melhor. Então a gente optou por deixar o chale plano, porque é o método que oferece é o método que oferece é um jeito melhor de guardar ele. Ele vai ficar mais bem, ele vai ficar mais estável, é o método mais estável de armazenamento para ele. Então, nesse processo, a gente optou por fazer uma caixa para ele. Então, essa caixa ficou bem grande, né? Porque ele tem, como eu falei, tem 1,96 m. Então, esse é o esquema da caixa. E essa caixa ela é composta de 7 partes. E a gente tem a tampa, porque é importante ter a tampa para evitar, por exemplo, essa flutuação, não que vai evitar o máximo, mas vai evitar um pouco, essa flutuação da umidade de temperatura da técnica, como, por exemplo, sujidades e poeira de entrar na embalagem, esse tipo de coisa. Então, a gente tem a tampa, tem a base da caixa, tem 4 estruturas internas fixas que foram coladas nas 4 extremidades, e tem um suporte rígido e uma almofada de algodão, ambos avulsos. Então, a proposta era criar um nicho exatamente do tamanho do chale, de 1,96 m, que ele fosse disposto dentro dessa caixa. Então, ele ficaria perfeito, ele ficaria bem na superfície dessa caixa. Entraria esse suporte rígido, entrou esse suporte rígido, essa almofada por cima e o chale depois. Então, aqui tem umas fotos do processo de confecção, porque a base, né, a estrutura da caixa toda, ela foi feita nossa, que segundo, de foam board, que é um material rígido, mas também não muito rígido, ele é uma espuma no meio, ele é uma espuma como se fosse um sanduíche, né? Ele tem essas duas extremidades e por dentro é uma espuma. E ele é um material inerte e adequado para embalagens de conservação. A gente optou também por fazer um revestimento dessa caixa. Então, a gente revestiu de vulcapel, que é um material que se assemelha com as características de um couro sintético, né? Porque ele tem essa superfície lisa e impermeável, só que ele é possível limpar ele. Então, se for necessário, né, limpar a parte externa da caixa, passar um paninho úmido em cima, né? Só totalmente, totalmente necessário. Então, só a parte externa da caixa e da tampa foi revestida. O processo de confecção da caixa foi bem intenso e foi, por parecer uma caixa simples, né? Que tem, por exemplo, essas 4 estruturas que dá para ver mais na foto inferior, à esquerda, né? Que elas foram colocadas aí e ficaram quase do tamanho da largura da base, porque é para criar esse nível. Então, dentro, né, dessa parte aí que está em branco, vai ficar a placa, que também é de foam board, e a almofada de algodão que foi feita para dispor o chale por cima, porque a placa de foam board é para conferir essa estabilidade, né, para ele não ficar movimentando, e a almofada de algodão ela fica em cima da placa para que seja material de amortecimento, para que ele não fique em contato direto com o foam board, que é muito rígido. E a almofada de algodão ela foi feita com manta acrílica
interna, para ficar bem fofinha. Ela foi costurada tanto com costura à máquina quanto à mão, pela professora Soraya, e ela foi feita de uma maneira bem específica, com esses 4 pontos costurados nos 2 lados, como pode ver na foto de mais à direita, superior, para que a manta acrílica não movimente. Então, para ficar bem estável e para que o próprio material de amortecimento não cause mais dano, né? Porque se a manta acrílica ficasse solta, na almofada poderia ser que ela movimentasse com a movimentação da caixa ou do próprio chá. E nas 2 extremidades esqueci o nome. Nas 2 extremidades da placa de foam board, que fica embaixo da almofada, a gente colocou duas tiras de algodão para servir como alças, para que se possa fazer a retirada desse chale quando for necessário, mas só se for estritamente necessário, porque depois que foi tudo isso, a gente sugestionou ao museu que o chale não seja visto por mais ninguém nunca mais. E aqui tem uma foto do chale bonitinho, acondicionado por fim, tem a tampa, mas só para ver. A caixa ficou na medida certinha dele e está em cima da almofada de algodão que está em cima da placa. E é isso. Aí tem as considerações finais, esqueci. Então, as considerações finais do trabalho foi mais essa reflexão que eu tive, né? Depois de todo o processo, porque foi um processo de 3, 4 meses, mas que foi bem intenso, e foram muitas pesquisas, foi muita coisa nova. E então, a partir de olhar todo o meu trabalho, eu vi a importância que tem as disciplinas do curso todo, essas disciplinas de textos que a gente tem, até mesmo dos outros percursos, as disciplinas do ciclo básico são muito importantes para a nossa formação, a questão de química que a gente tem, todas essas disciplinas são muito importantes, e aí quando a gente chega na etapa final, a gente percebe disso. Também essa questão da desvalorização do tipo de acervo, que é uma coisa muito triste, mas com os passos de formiguinhas, com cada um fazendo a nossa parte, a gente vai reverter isso, e eu tentei fazer isso com esse trabalho, mostrar um pouco mais de um item que tem dentre tantos outros do nosso acervo têxtil nacional. A gente vê também essas áreas que circundam o estudo do objeto têxtil, porque não é só a conservação, eu trouxe o lado da conservação porque foi a minha graduação, mas áreas como a antropologia, que eu estou estudando agora, a moda, né, que é um objeto da moda, e tantas outras áreas que a gente pode relacionar. As considerações sobre as descobertas que foram possíveis chegar a uma conclusão, como chegar nas técnicas e os materiais do chale, que eu achei pessoalmente um processo difícil, porque essa identificação por vezes é muito difícil por causa do estado de degradação do chale. Esse foi um momento complicado. Algumas coisas que ficaram sob dúvida e estão pedindo a continuação dessa pesquisa, como, por exemplo, essa datação do chale, dele ser do início do século XIX, mas que ele pode ser, na verdade, mais velho do que isso, por causa da técnica dele, de ser um damasco, que tem suas particularidades, de ter sido produzido até o século XIX, a partir disso ele muda um pouco. E essa, por exemplo, aquela questão formal do chale, de não fazer um espelho, não duplicar a imagem, então não se trata de um chale pela metade, se for feito um chale inteiro e cortado metade, com quem tem essa metade, fica essas dúvidas, fica essas questões, né? Inclusive, eu procurei a certidão de casamento da dona Hermelinda e do Hermeto, mas não consegui, do Honório, né? Mas não consegui, mas enfim, aí fica também essas coisas. Fica essa intenção de prosseguimento com o estudo deste chale específico, que eu falei, porque pode ser que venha a restaurar, mas pode ser que também não, porque o chale da dona Hermelinda está num estado de degradação muito avançado.
a gente fica com medo de tocar nele, porque ele já está num estado que as fibras viram pó, ele está bem turbulento. Então, talvez um processo de restauração ele não aguente, não seja necessário, agora que ele está guardadinho lá na nova caixa dele. E dos objetos têxteis no geral, como eu falei, no próprio curso de conservação, a gente tem poucos trabalhos de conclusão de curso voltados aos têxteis, mas com o tempo a gente vai melhorar isso. Mas então esse meu trabalho, ele chega também para essa questão do fomento de trabalho na preservação têxtil, além de eu querer evidenciar essa relação, né, dessa importância que tem as universidades públicas com as instituições públicas, como, por exemplo, o museu, porque sem essa parceria do Abílio Barreto e da professora Soraya, da FMG, não seria possível fazer o meu trabalho e a gente ter acesso, então, a um pouquinho da história desse chá. Então, agora acabou, é verdade. E aqui são só as referências, que são muitas, só rapidinho, mas foram muitas referências. E é isso. Aí, só obrigada mais uma vez. Tá sem som, Soraya. Seu microfone está desligado. Desculpem. Muito obrigada, Isabela. Realmente esse trabalho do Charlie foi um trabalho desafiador, primeiro por uma questão mesmo de logística, da importância do Charlie, toda a estrutura ligada, né, ao museu, e o interesse também, que na verdade nos levou a essa escolha, né, a temporalidade, a importância histórica dessa peça para Belo Horizonte. Ela é uma peça que a gente não pode deixar de reverenciar no sentido histórico, de memória, né? Ela realmente tem um desgaste significativo que é próprio, né, da degradação do material e uma deterioração que vem, né, com várias estruturas. Os têxteis são muito frágeis, eles foram muito utilizados, eles foram muito lavados, né, na sua época mesmo, e enquanto uma função específica de vestuário, né, que reveste, e, no entanto, depois também como memória, né, ele tem uma história ligada a Belo Horizonte, então o desejo, né, das suas exposições, isso é história, isso é muito válido, a gente tem que tentar criar um diálogo dentro dessas possibilidades, é claro, mas de uma certa forma que hoje o Charlie ele se encontra num estágio de deterioração muito grande, né? Já está a um nível químico da fibra, né? Então, toda uma estrutura foi pensada exatamente para que ele permaneça, até que a gente consiga também trazer para ele um processo de restauro que não necessariamente siga esse olhar, né, de recolocá-lo numa função, não, é de dar a ele uma estrutura que ele possa aí durar mais uns 100 anos, né, né, se Deus quiser, vamos tentando, né, junto ao museu, né, o Museu Histórico Abílio Barreto, é uma peça do Museu Histórico Abílio Barreto, como outras tantas que tem lá e que significativamente contam a história de Belo Horizonte. Muitos objetos, não só ligados às estruturas materiais têxteis, mas de outros materiais, né, como couro, né, e outras técnicas com as quais os têxteis se relacionam continuamente. Eu queria agradecer significativamente, Isabela, seu testemunho, né, você foi aluna do curso de conservação da Escola de Belas Artes e trazendo aqui um diálogo com a turma da moda e mostrando como que, na verdade, é um estudo científico mesmo do objeto e como essa memória é importante, né? Como o levantamento desses dados é importante. Então, é um exemplo que a gente pode deixar aí como
modo, né, e modelo de como abordar. Mas eu queria agradecer a presença de todos também, ao curso de Design de Moda, pela oportunidade, né, de criar esse espaço que é tão significativo, né, nessas trocas de informações e conteúdos, né. Obrigada a toda a organização e boa noite a todos.